Olá, amigos e irmãos. Estamos de volta e estarei deixando para vocês uma palavra importante da Bíblia Sagrada, do exemplar da Bíblia Sagrada, porque o original ele está em Israel, né, sob os cuidados, né, das pessoas que cuidam dele lá, os originais, os manuscritos originais estão em Israel. Mas tem uma palavra que eu gosto muito dela, que eu quero compartilhar com vocês, que está escrito no capítulo 3 do livro de Tiago. Tiago está no Novo Testamento, tá bom? Tiago foi um dos apóstolos que acompanharam Jesus nos seus 3 anos e meio de ministério, certo? Mas eu gosto da palavra de Tiago porque é uma palavra importante, trata-se de questões internas, trata-se de relacionamento entre irmãos, trata do respeito recíproco entre os irmãos de uma comunidade cristã, né? Está registrado no capítulo 3. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um problema muito sério comigo, que eu gostaria muito de fazer vídeos bem pequenos, mas eu tenho uma dificuldade ainda em desenvolver uma palavra rápida e com efeito. Eu ainda estou aprendendo, tá bom? Mas eu tenho a formação teológica que me ajuda muito, tá? E também não me apego muito a certos pontos teológicos, a técnicas teológicas também eu não me apego muito, para mim não perder aquela essência que é dada por Deus no momento. Você pode ter o estudo teológico, é bom, ajuda muito, vai te fazer conhecer coisas que você não conhecia, informações que você não tinha, mas você não pode perder a essência que é dada pelo Espírito Santo. É essa essência gostosa que o Espírito Santo dá, você não pode perder, tá certo? Então, vamos lá, capítulo 3 de Tiago, o apóstolo Tiago, diz assim, ele começa assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele já começa dessa forma, certo? Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duros juízos. Ou seja, podemos até ser mestre, mas temos que saber que a responsabilidade maior recairá sobre aqueles que são mestres. Qualquer um pode ser mestre, aquele que buscar ser mestre, certo? Isso que Tiago começou a sua carta, a sua palavra aqui no capítulo 3, dizendo dessa forma. E eu vou, na leitura que nós vamos escorrendo, nós vamos esclarecendo o porquê que ele disse isso. Olha lá. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. Tiago, ele já começa lá falando, alertando sobre a questão da responsabilidade de ser mestre. Já no versículo 2 ele está dizendo que aquele que não tropeça em nada é perfeito, mas ele também é humilde em dizer que nós também tropeçamos em muitas coisas. Erramos sempre, em alguma coisa nós vamos errar, tá certo? Olha o que ele começa a dizer aqui para ficar claro, ó. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos,
para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O verso 4, vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Tá, você está entendendo onde a palavra de Tiago? Um grande navio, interessante, né? Alguém que já voou de avião também sabe disso. E quando o avião, pequenas coisas que tem, mecanismo que tem nas asas dos aviões e tal, faz com que ele dê inclinação. Nas asas dos aviões tem umas comportazinhas por cima delas, e quando ele quer que o avião inclina para um lado, ele abre um pouco aquilo, o ar passa por ali e o equipamento ele vira de lado. E quando o avião está aterrissando, aquelas comportas abrem para que o avião tenha condições de assentar. Que ele desça assentando para que possa pousar na pista. Então são pequenas coisas que mudam, que controlam grandes objetos. Aqui estava falando da leme porque era coisa daquele tempo. Outra coisa são os helicópteros. Aquela hélicezinha que fica na parte de trás do helicóptero é para manter o helicóptero, né, no seu ponto de gravidade, no seu controle ali. Porque se aquela hélicezinha quebrar, o helicóptero fica girando, o seu próprio corpo fica girando. Aquela hélice lá de trás é para evitar que o corpo do helicóptero ele gire centrifugamente, certo? Então, mas só olha o tamanho da hélice. Olha o tamanho da hélice que eleva o helicóptero e olha o tamanho da hélice que controla a estabilidade do helicóptero. Então, ele está dizendo aqui que as naus dos navios, elas que controlam aquele grande navio, e aquele que governa, o capitão do navio, ele quer ir para a esquerda, é só ele girar dentro do navio. E a nau, ela vai controlar aquele grande navio para o lado que aquele operador ou maquinista não, é capitão do navio, né, possa dirigir aquele navio. Só que no versículo 5, Tiago já começa a apertar para o nosso lado. No capítulo 5, ele aperta para o nosso lado. O que ele diz? Ó, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é semelhante a uma centelha de fogo que é capaz de incendiar um grande bosque. Ó, o versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Opa, e apertou, hein? Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pôde domar a língua. Ih, rapaz. Oh, glória! Ó, é um mal que não se pode refrear e está cheio de peçonha mortal. Meu Deus do céu! Com ela bendizemos a Deus Pai. E com ela amaldiçoamos os homens
feitos à semelhança de Deus. Vamos ler no verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas o conselho de Tiago: meus irmãos, não convém que façam isto, ou que se façam assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Deitar ou jorrar. Significa, deitar é o mesmo que jorrar. Uma fonte que ela pode sair água doce e amargosa? É difícil, né? Então, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Pode? Assim tampouco pode uma fonte d'água dar água doce ou salgada, e vice-versa. Então, Tiago já começa dizendo lá no versículo 1 do capítulo 3 sobre a responsabilidade de ser mestre. Uma vez eu estive conversando com um rapazinho novo, é novo. Ele logo que aceitou Jesus como Salvador, ele começou a dar testemunho, né? Ler a Bíblia na igreja e falar e tal. Aí os irmãos, eles pegaram e passaram a dar oportunidade a esse rapaz para dar a mensagem final. E ele foi desenvolvendo, com poucos meses de crente. Pregando na sua igreja, pregando nas igrejas filiais, que pertencia àquela mesma igreja, e foi pregando. Um dia nós se encontramos, e ele começou a falar das suas proezas, de que ele pregava e tudo mais, e eu dei um conselho para ele. Falei: jovem, você é muito jovem, eu não estou dizendo que você tenha que parar de pregar. Você tá na fase de aprendizado. Eu te dou um conselho: lê bastante a palavra de Deus, ora bastante, se abasteça bastante dos ensinos, não falte os ensinos de estudo bíblico da sua igreja, o ensino doutrinário, obedeça lá o pastor da sua igreja, né? E assim Deus vai te abençoar, que você vai crescer sendo um pregador, mas um pregador com o pé no chão. Ele falou: tá bom, seu Marco, eu vou fazer isso que o senhor está mandando. Não fez. Eu falei: sabe por quê? Você é muito novo, você não está preparado para enfrentar o diabo. E ele é mau. É um vacilo que você der, ele vai te colocar no chão, na lona. Como você não aprendeu as defesas ainda, você pode cair e a queda pode ser feia. E ficou me olhando, achando assim: esse cara está dizendo, está falando que o diabo vai me vencer e tal. Passou-se o tempo. O que está acontecendo com esse jovem? Ele está desviado da casa de Deus. Então não adiantou nada tudo aquilo que ele falou. Pode ter ajudado alguém? Sim. Mas ele está desviado dos caminhos do Senhor. A vida não está boa, envolvido em outras coisas que eu não quero mencionar aqui, porque esse vídeo é público. Então o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui nesta palavra? Ele está dizendo da responsabilidade que nós temos que ter em relação à condição de ser mestre, ensinador, ou aquele que transmite uma mensagem ou que passa um conhecimento para alguém. Consegue me entender? Só que essa parte aqui é uma parte muito pessoal, nossa, né? Muito pessoal. É uma parte da parte que o apóstolo Tiago está falando. Porque a igreja era nova. Essa carta foi escrita nos anos 60, 70. Nos primeiros 100 anos da igreja essa carta foi escrita. Então a igreja estava em formação. Então, junto com a formação da igreja, muitas coisas
estavam surgindo. E os apóstolos tiveram um papel muito importante em orientar, em direcionar os primeiros cristãos a não caírem nas armadilhas que viriam posteriormente. Toma aqui, olha que está quebrado, tá vendo? Ela está quebrada por quê? Você já viu, né? Cair no chão, quebra. Então, mas eu nem ligo, ó. O importante é que eu estou bebendo aqui, mas as outras estão boas. Mas já quebrou umas 3. Das canecas que eu tenho aqui, tem 3 como essa que quebrou, caiu no chão. Né? O cafezinho. Hoje eu levantei às 4 da matina para falar com Deus e meditar um pouco na sua palavra. Mas vamos aqui mais à frente. Só que tem outra questão que Tiago vai dizendo, ó. Verso 13. Agora ele faz uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta. Aí o que ele diz? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e em sabedoria. Se nós somos sábios, nós precisamos reproduzir essa sabedoria para alguém. Em tudo. Na forma de tratar as pessoas. Na forma de lidar com o próximo. Na forma de negociar. Em todas as áreas das nossas vidas. O que ele fala aqui no versículo 13 do capítulo 3? Ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e de sabedoria. À medida que nós temos uma capacidade de sabedoria, nós temos que usar essa sabedoria para quê? Para evitar atritos, pacificar, produzir um ambiente alegre e favorável, evitar as brigas, evitar os problemas, tratar o próximo bem. Nós temos que criar um ambiente de paz ao nosso redor, já que nós estamos numa condição de sabedoria. E nós precisamos usar a sabedoria. Uma coisa que eu observo muito, já que eu estou falando de sabedoria, nós estamos num tempo em que o estudo acadêmico está em evidência. As empresas estão exigindo formação das pessoas. Estamos num tempo em que as instituições, a sociedade, ela necessita de pessoas hábeis em várias classes ou em várias profissões nessa vida, em qualquer área da vida. Porque tendo pessoas formadas em várias profissões, em vários tipos de segmentos de entendimento, medicina, engenharia, técnico, professores e outros tipos de ações mais, profissões que existem no mundo, para que possa dar um pouco mais de tranquilidade ou de bem-estar à população, é necessário. A população do mundo é grande, a população das cidades são grandes, e quanto mais pessoas preparadas para lidar com essas pessoas, é importante e Deus se agrada. Mas o que nós estamos observando também, é que há pessoas que têm formação, pessoas que passou por uma grade de ensino que lhe deu condição de ter uma posição, uma índole, né, inquestionável, em prol do bem-estar, mas percebemos que essas pessoas não compreenderam bem a formação que têm. E às vezes querem se sobrepor às outras de maneira maligna, de maneira traiçoeira. E não é para isso. O que a palavra de Deus está dizendo aqui no livro de Tiago? Eu vejo pessoas que são bem formadas em faculdade, acadêmica, mas pessoas ignorantes. Trata os outros mal. Então aquela formação que ela teve lá não ajudou em nada, e só estudou para passar. E olhe lá se não comprou o seu diploma. Né? Então aqui, ó, o que está dizendo no versículo 13? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato
as suas obras de mansidão e sabedoria. Quem ele se forma e aprende uma profissão ou uma área da vida que ele é para servir o próximo. Nada mais, mesmo que ele seja pago, mas ele está ali para servir. Certo? Ó. E muito mais os seus que estão em casa. Porque o exemplo sai de dentro de casa. Tá certo? Ó, verso 14. Mas se tendes, aí que o negócio fica esquisito, amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Por mais que nós consigamos aprender, alcançar o aprendizado, existem algumas coisas que elas nos acompanham até o fim das nossas vidas, que nós precisamos controlá-las. O que ele disse assim? Ó, mas se tendes amarga inveja, a inveja é perigosa, a inveja mata, a inveja faz o seu oponente, aquele que está tendo inveja, maquinar, preparar e armar uma armadilha para aquela pessoa que ele está invejando. O primeiro passo em falso que aquela pessoa a quem ele está invejando der, ele está ali para poder cair por cima e não deixar aquela pessoa levantar ou difamar aquela pessoa ainda mais ou dividir. Eu faço uma pergunta para você, voltando lá atrás na questão da língua. Quantas famílias a língua destruiu? A língua mal usada que eu estou falando. Quantos casais se separaram por causa da língua? Quantas famílias foram destruídas por causa da língua? Mas quantos governos caíram no chão por causa da língua? Quantas traições existem por causa da língua? Quantas confusões, dissensões existem por causa da língua? Quantas guerras surgiram por causa da língua? A língua, se ela for bem usada, ó, se ela for bem usada, ela é benéfica. O que Tiago diz? Não pode uma fonte de água doce sair água salgada. Não. Se usarmos bem a nossa língua, tenho certeza que tudo aquilo que está em torno de nós será abençoado. Não terá brigas e contenda. Tem gente que não consegue viver sem criar uma briga ou um atrito entre familiares, entre vizinhos, entre a comunidade onde ele está. Tem gente que ele não tem cuidado com a sua língua. Olha só. Mas se a pessoa tem inveja, amarga inveja, isso é perigoso. Espírito faccioso, aquela pessoa que cria um grupo para si. Tem pessoas que há pessoas que têm capacidade de criar grupo para si, de atrair pessoas para si. E às vezes aquelas pessoas que estão incluídas no grupo que ele separou para ele, elas sabem que aquela atitude não é certa. Mas às vezes ela é seduzida. Ela é seduzida pela palavra daquele que está o convencendo por uma coisa e outra. E tem espírito faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintai contra a verdade. É muito comum acontecer no meio de um grupo de pessoas que criam o seu próprio grupo dentro de um grupo que já existe. Sendo que nós precisamos trabalhar pela unidade. O Tiago estava dizendo isso porque no meio do povo dos filhos de Deus, nos primeiros anos, 100 anos da igreja primitiva, surgiram vários grupos. Aí nós precisamos voltar lá atrás. Você lembra pela palavra de Deus, eu não lembro o capítulo, o versículo aqui, mas Jesus um dia estava dando uma palavra e alguns discípulos falaram assim, alguns discípulos abandonaram Jesus. E você observa bem, que você observar os 4 evangelhos, você vai observar que os ensinamentos de Jesus eram um ensinamento bom. Não vi nada demais ali até hoje nos ensinamentos de Jesus. Uma palavra coerente, sábia, inteligente. Mas um dia ele estava dando uma palavra para os discípulos
E diz a palavra de Deus que alguns discípulos abandonaram Jesus. Falaram, mestre, nós não vamos te seguir mais. A gente vai parar por aqui e vamos sair fora. Quando alguém disse isso para Jesus, ele já tinha formado o seu grupo e saiu. Lá atrás, quando a igreja já está em estado de formação, aparecem esses grupos aí, que a Bíblia não menciona aqui, mas esses grupos aparecem agora contradizendo a palavra. E se infiltraram no meio do povo de Deus. Aí o que acontece aqui? Por isso que eu posso dizer, mas se tem entre vós amarga inveja, espírito faccioso no vosso coração, não vos glorieis. Porque isso não é coisa boa. E nem mentais contra a verdade. Ou seja, não pode enganar a verdade. Outra coisa aqui, verso 15, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Verso 16, porque aonde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra é perversa. Meu Deus do céu! Eu estou preocupado com uma coisinha aqui. Deixa eu ler para baixo para nós poder terminar aqui. O vídeo já está ficando grande. Aqui, ó. Verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O que é parcialidade? Às vezes há pessoas que ela passa pelos mesmos problemas uma da outra, você põe duas pessoas junto, todas elas tiveram o mesmo problema. E às vezes, dependendo daquele tipo de pessoa, a balança pende, entendeu, para o lado dela, ajudando ela. Mas a outra pessoa que não tem nenhum tipo de nada assim, que possa gerar uma expectação ou uma expectativa naquele que está julgando, ele simplesmente descarta. Então há balanças diferentes para cada situação. Então o que ele está dizendo aqui na palavra? Nós precisamos usar de misericórdia com as pessoas, né? E ser imparcial. Não podemos ser parciais. Entendeu? Julgar de uma forma para um e para outro julgar de outra forma, não. Nós precisamos ser parciais. Nós precisamos tratar as pessoas de igual para igual. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Outra, sem hipocrisia. A hipocrisia é aquilo que eu digo que sou e não sou, que faço e não faço. Eu exijo dos outros, mas eu também não sou. Outro, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então o apóstolo Tiago, ele estava dizendo, para a gente finalizar esse vídeo, ele estava dizendo que se nós estamos na condição de mestre, nós temos que trabalhar para isso, não para dividir. A minha preocupação, deixa eu abrir aqui alguns falam aí, vamos abrir um parênteses aqui, mas deixa eu abrir aqui uma linha de entendimento nessa questão. Eu vou fazer a seguinte pergunta, para a gente fechar o vídeo. Como você imagina que é o céu? Você acha que lá no céu ele vai estar dividido em terrenos? Você acha que lá o céu será dividido em propriedades? Você acha que todos nós temos um terreno no céu comprado? Igual aconteceu há uns anos, há tempos atrás, que se vendia terreno no céu? Você acha? Você acha? Como que é o céu para você? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu estou preocupado como que essas pessoas vão explicar para Deus as suas desavenças com o seu próximo. Muitos estão pregando,
ensinando, orientando, aparecem nas mídias, ganham os holofotes, não é verdade? Mas estão divididos, não se falam, não se conversam, se acusam, criam mal-estar, jogam nas redes sociais as suas insatisfações. Aí a pergunta que eu faço: vocês acham que Deus é menino? Vocês acham que Deus... Eu estou falando para aqueles que estão andando dessa forma, mas para aqueles que estão andando de maneira coerente, essa palavra serve só apenas como um incentivo a não cair nessas armadilhas. Mas eu estou falando para aqueles que estão vivendo nesse dilema de achar que está tudo certo, de achar que está tudo resolvido. Se você tem desavença com alguém, se você não fala, você está brigado com alguém, vai lá se consertar com essa pessoa. Eu não estou falando para membros só de igreja, não. Estou falando para líderes, pastores, missionários, evangelistas. Todos nós estamos incluídos no mesmo lugar. Título e patente não convence a Deus. Grave isso. O poderoso, eterno Deus que subsiste eternamente, títulos e patentes não lhe convencem. Então nós podemos estar no maior cargo eclesiástico, mas se nós estivermos divididos, se nós estivermos em confusão, se nós estivermos brigados, se nós estivermos em desavença com alguém, ou de alguma forma o que eu fiz prejudicou alguém, e eu não procurar essa pessoa para me retratar, pedir perdão, se consertar, minha caminhada aqui é em vão. Você pode ter o ministério mais brilhante dessa vida. Você pode fazer fogo descer do céu, mas se você está brigado com alguém, dividido, se você dividiu, se você criou o seu clã, se você criou a sua facção, se você criou esses meios, esses caminhos estranhos, algumas pessoas que te ouvem podem até se salvar, mas você será enganado por você mesmo. Então tome cuidado com isso. Você que está aí recluso, magoado, a Bíblia diz, na palavra de Deus, tem muitos crentes que ficam insatisfeitos um com o outro. O que ele faz? Sai da igreja, abandona a igreja, começa a frequentar outra igreja, lá prega, lá ora, mas está de mal lá com os irmãos da outra igreja, da onde ele saiu e nem decidiu sua vida ainda. Eu sempre digo na igreja, quando eu estou ensinando, que a nossa mente nos engana. Nós temos que tomar cuidado com a nossa mente. Ela nos engana. Preste atenção.